O objetivo desse vídeo é a gente ver a linearização de gráficos no papel milimetrado. A gente vai ver como reescrever a relação que define a dependência entre x e y para torná-la linear. Vamos entender então qual é o nosso problema. Imagina que eu fiz um experimento e aí eu obtive dados experimentais, que eu estou colocando aqui nessa borda azul. Os dados são os seguintes. Você vê ali na cantinho esquerdo, né? X e Y. Quando eu faço a representação deles no papel milimetrado, a representação não é linear. Se a representação não é linear, eu não posso obter coeficiente angular linear e assim dizer se a teoria corresponde ao experimento. Lembrar aqui como é que eu faria a representação desses pontos rapidamente. Depois disso, a gente vai ver também como resolver esse problema. Uma forma de tornar aquela curva que não é linear numa relação do tipo y igual a x mais b. O que eu fiz então foi deixar ali o papel milimetrado representado no nosso quadro, já introduzir os eixos, observando aqui os pontos experimentais x e y. Eu defini a escala que vocês estão vendo agora na tela. No eixo x, para cada 3 quadradinhos ali, coloquei uma unidade. E no eixo y, para cada quadradinho, uma unidade. Vocês veem que os primeiros pontos no eixo x eles são bem próximos nos outros, né? 0,01, 0,03. É difícil marcar isso no nosso papel. Né? 0,12 já começa a facilitar um pouco, 0,35. Já os do eixo y não são tão difíceis não, né? 0,40, 0,70. Quando eu faço a marcação, eu encontro a configuração que está em vermelho aí na tela. Então, com esses pontos marcados ali com calma, olhando um a um, como a gente já fez, essa é a representação. Feito isso, a gente tem a liberdade agora aqui, já que o processo é digital, né? De tirar os quadriculados, essas linhas, para poder facilitar aqui a nossa visualização. E aí a gente consegue perceber claramente que esses pontos não estão organizados de forma linear, né? Você vê que até esses pontos aqui de cima a gente poderia dizer, estão mais ou menos alinhados, né? Mas aqui embaixo eu teria uma outra reta completamente diferente. Não faz sentido essa análise, né? Então, assim, na verdade o que eu tenho aqui e aqui é uma união de todos esses pontos, né? Então, eu não posso ter duas retas, eu tenho que ter uma curva. E nesse caso, claramente, não pode ser representada matematicamente da forma y igual a ax mais b. Então, a gente cai num problema agora. Qual é a relação entre y e x? Se essa relação fosse do tipo y igual a x mais b, vamos supor que o amarelo é o nosso rascunho, né? Se fosse essa forma aqui, eu escreveria y igual a ax mais b, e aí eu tenho duas formas de encontrar tanto o a quanto o b, que seriam as incógnitas do problema. Método dos mínimos quadrados ou método do gráfico. Não é o nosso caso. Qual que é a solução, então? A solução é linearizar o problema. É tentar encontrar uma nova escala, uma nova forma de escrever que permita que essa curva definida pelos pontos vermelhos possam ser expressa da maneira que a gente já conhece, do tipo y igual a x mais b, para usar os métodos também que a gente já conhece. Não vou inventar métodos novos para curva agora, só conheço o método para reta. Então a gente tem que transformar a curva numa reta. Vamos ver como fazer isso. Para resolver esse problema, vamos criar uma pergunta que vai nos guiar, ajudar a gente a formular nosso pensamento. A pergunta é essa aí, ó. Qual é a curva que melhor se adapta aos pontos experimentais? A gente sabe que aqueles pontos não são aleatórios, foram colhidos de um experimento, e quando a gente faz o experimento, a gente sabe mais ou menos já qual é a teoria que está ali por trás. A gente quer verificar essa teoria agora, mas a gente tem algumas possibilidades. Vamos começar então formulando aqui a modelagem do nosso problema e vamos agir de forma inteligente. Começar pelas formas mais conhecidas de curva, para saber se uma delas se adapta bem àqueles pontos experimentais. Vamos começar pela expressão mais simples possível, que é a polinomial. A gente tem aí várias teorias em física que usam esse tipo de expressão para descrever o problema. Caso de todas as equações horárias da cinemática, sejam lineares ou não. Está interessado aqui quando esse n é diferente de 1. Né? Quando n é 2, por exemplo, tem aqui queda livre. Quando a vale meio de g, a gente tem meio de gt ao quadrado. E aí todas as equações, seja de movimento
acelerado, ou até o movimento com velocidade constante, né, também estão englobadas aqui. Mas a gente está interessado mesmo no caso em que o n é maior do que 1. Por que isso é interessante para a gente? Porque aí a gente não sabe usar o método dos mínimos quadrados ou o método do gráfico. Vou fazer então uma mudança de variáveis. Eu vou usar uma tática matemática aqui, se puder dizer assim, né, para mudar a forma de escrever aquela equação. Ela vai ficar maior e mais simples de ser interpretada. Acompanha comigo. Eu vou aplicar log dos dois lados da equação. Isso não muda a equação, certo? Eu tenho só log de y igual a log de ax elevado a n. E aí, para que eu fiz isso? Para poder usar a propriedade de log do lado direito da equação. Eu tenho ali log de a vezes b, isso é log de a mais log de b. Então, não estou mudando a expressão. Vou ficar com log de y é igual log de azinho, certo? É o a da expressão lá, ó. Então, log de azinho mais o log do que sobra. Propriedade de logaritmos. Log de x elevado a n. Vou usar agora a segunda expressão de log que nos interessa, que é dc com esse n. Então, log de y, isso é igual ao log do azinho, que eu já tinha ali, só estou repetindo, certo? Mas, agora sim, que é importante para a gente, o n desce, log de x. A expressão final aqui, que eu estou acabando de escrever, ela tem a seguinte característica. Ela é bem maior que a inicial, né? Parece que só compliquei a nossa vida. Mas ela é mais fácil de dar uma interpretação para ela. Vamos olhar só para ela agora com calma. Ela é análoga à expressão polinomial. Quem descreve a relação entre x e y é um polinômio. Vou deixá-la aqui em destaque em cima para a gente. O que ela tem de super interessante? O que ela traz para a gente de novidade? Traz para a gente uma forma de escrever nova. Vou olhar para essa equação agora com outros olhos. Em vez de usar a variável y inicial, eu vou mudar essa variável aqui. Vou redefinir. Vou dizer que log de y agora é y. E log de x, ao invés de usar log de x, eu vou escolher esse pedaço aqui da expressão para ser representada por outra letra, que é a letra x. Só mudei a forma de escrever. E aí, se eu olho de forma inteligente para a expressão que está ali em cima, eu tenho, olha, y igual a alguma coisa mais um fator vezes x. E eu vou dar nomes agora. Como eu não sou bobo, eu vou chamar esse nzinho na nova expressão que eu estou construindo aqui, ó, de azão. Então, eu tenho aqui azão vezes x. Quem sobrou ali, sozinho, somando todo mundo, eu vou chamar de bzão. Aí, eu vou ter uma expressão que eu já conheço, né? Yzão igual a azão xão mais bzão, ou y igual a x mais b. Então, nessas novas variáveis, yzão e xão, eu encontrei aquilo que eu queria. Eu encontrei uma reta, uma relação linear. E é agora que fica interessante, porque se eu faço essa mudança de variáveis que eu fiz aqui na teoria, né? Lá nos dados experimentais, aqui na tabela, ao lado aqui, né? Pego cada um dos valores, pego uma calculadora científica e vou calculando ali, né? O primeiro valor é o 0,01 lá no x, então calculo log de 0,001. E aí coloco o resultado, dá menos 2. E aí calculo depois log de 0,003, log de 0,2 para cada um deles e construo uma nova tabela. Claro que eu deixei pronto para a gente aqui já, né? A nova tabela é essa que vocês estão vendo aqui agora. Apaguei a tabela com os valores x e y e agora coloquei a tabela com xão e yzão, onde xão é log do x e yzão é log do yzinho. Vocês veem que apareceu ali log de 0,01, que a gente tinha, eu guardei aqui no quadro, né? É o menos 2. E assim eu fiz para todos os valores. Aparecem números negativos, números positivos, que são os logs dos valores anteriores. E aí o que tem de interessante é o seguinte, está marcado, até a seta amarela mostra para a gente a relação que existe entre yzão e xão, a teoria nos diz que é uma reta.
que eu vou fazer então? Vou representar agora esses novos pontos no papel milimetrado e eu tenho que obter uma reta. Se eu obtiver uma reta, aí não fica tão difícil obter o valor de Azinho e de Nzinho, porque a partir da reta eu posso encontrar o Azão e o Bzão, e aí eu volto aqui nessa relação teórica, né? O Bzão a gente vê explicitamente, ele é o log de Azinho, e o Azão ele já é o próprio Nzinho. Então eu encontro os valores de Azinho e Nzinho, e aí respondo aquela pergunta inicial: qual é a curva que melhor se adapta aos pontos experimentais? Eu vou escrever uma coisa do tipo y igual a x ao quadrado, y igual a 3x ao cubo, por exemplo, y igual a menos 10x elevado a 17, enfim. Se eu encontrar os valores de Azinho e Nzinho, acabou o problema. Vamos então ver se esses dados experimentais vão mesmo ser representados por uma reta no papel milimetrado. Bom, deixei pronto aqui para nós papel milimetrado, a gente está acostumado já. Os eixos, agora notem que os eixos são x e y. Preparei a escala, o eixo x e o eixo y estão deslocados entre si, porque agora eu tenho valores negativos para serem marcados. No eixo x, cada quadradinho grande ali representa 0,2 unidades, e no eixo y também. O que fazer agora é simplesmente representar aqueles pontos. Quando eu marco os pontos, aparece essa configuração que a gente está vendo na tela. Vem que ela é bem mais interessante que a configuração anterior. Vou omitir aqui o quadriculado para ficar mais fácil a gente poder visualizar essa configuração. Mas acho que já está na cara, né? Que agora sim a gente obtém uma forma linear para os pontos vermelhos. Vou encontrar aqui então o valor do baricentro para a gente usar o método do gráfico. Para x eu vou ter menos 2 mais 0,7 dividido por 2. Aí eu encontro então, menos 1,3 dividido por 2, menos 0,65. A y, equação análoga, né? Dois extremos somados, 0,95 mais, no caso ali, menos 0,4, valor negativo, dividido por 2, eu vou ter 0,55 por 2, eu encontro 0,27. A partir dele eu traço a reta que melhor se adapta aos pontos experimentais. Ela passa pelo baricentro e quando passa, deixa mais ou menos metade dos pontos experimentais acima dela e metade dos pontos experimentais abaixo. Esse é o método do gráfico. Com a reta pronta, agora é fácil a gente obter Azão e Bzão. Deixei pronto para a gente, só para adiantar um pouquinho aqui o procedimento. Escolhi os dois pontos que estão marcados com as setas laranjas. São os pontos que têm ou x ou y igual a zero. A continha está aqui no canto. O Azão, então, ele é yzão 1 menos yzão 2, 0,6 menos 0, dividido por xzão 2 menos xzão 1. Então, vai dar 0 menos 1,2, né? Então, eu vou ter ali 0,6 dividido por 1,2, meio. O Bzão basta ler no gráfico, certo? É o ponto onde a reta corta o eixo y, no nosso caso aqui, 0,6. Vou colocar o gráfico ali no canto, ó. A gente vai relembrar a expressão para Azinho e Nzinho. A gente fez aquela linearização, né? A mudança de variáveis, e a gente escreveu lá, ó, o Nzinho ele era igual ao Azão, e o Bzão ele é o log de Azinho. Então, se eu pegar a primeira expressão, eu já concluo, sem fazer força nenhuma, que o Nzinho vale 0,5. Olhando ali, né? Do lado esquerdo, em amarelo. E se o Bzão é log de Azinho, então 10 elevado a Bzão é igual ao Azinho. Então, o Azinho, nesse nosso caso, vale 10 elevado a 0,6. Usando a calculadora científica, né? O valor que eu encontro é 3,98. Por fim, posso escrever o resultado final aqui, né? A expressão que eu estava procurando era do tipo y igual a ax elevado a n, ou seja, o y ele é algo do tipo 3,98 vezes x elevado a meio.
Se eu puder aproximar aqui, arredondar esses números, nesse caso eu não tenho qual que é a ordem de grandeza, né, da precisão do instrumento que eu utilizei, foi só um experimento bem teórico mesmo, mas eu vou revelar para vocês, quando eu comecei a bolar esse experimento, eu coloquei uma equação aqui para a gente trabalhar, de onde eu tirei os valores para montar a primeira tabela. E aí, a expressão teórica que eu já sabia, já tinha em mente, era do tipo y igual a 4 raiz de x. Você vê que se a gente aproximar o 3 ali, ó, 0,98 para apenas um algarismo, a gente chega nesse 4. E a raiz de x, todo mundo sabe, é o x elevado a meio que está aqui. Fazendo esse gráfico, a gente conseguiu encontrar a expressão que eu tinha imaginado, que é claro que eu não quis dizer no início do vídeo, para a gente poder fazer o exercício aqui. Vamos voltar aqui na teoria e tratar o caso de quando a gente já sabe que a relação entre x e y ela é, por exemplo, exponencial. Ela não é polinomial. É o caso, por exemplo, do decaimento radioativo, né, com um N ali negativo. À medida que o tempo passa, um átomo emite radiação e a quantidade de átomos radioativos na amostra vai diminuindo com o tempo. A relação entre o y, quantidade de átomos ativos, e o x, tempo que se passa, ela não pode ser descrita por um polinômio, ela tem que ser descrita por uma expressão como está na tela. E aí o que eu deveria fazer? Bom, eu uso lá um contador Geiger, por exemplo, para medir nível de radiação e faço uma experiência para tentar mensurar a quantidade de átomos ativos ainda na amostra, eu vou ter que fazer um gráfico com aqueles dados, depois disso tentar encontrar o valor de Nzinho, está ligado ao tempo de meia-vida daquele elemento químico, e o Azinho, que tem a ver com a quantidade inicial de átomos na amostra. Mas o procedimento matemático aqui é o mesmo, certo? Basta aplicar o log dos dois lados e vir aqui, ó, usando relações matemáticas para log. O log de Azão vezes Bzão é log de Azão mais log de Bzão. Então, no nosso caso aqui, eu vou ter log de Azinho, né, quem está ali mudando, mais o log de todo mundo que está dentro da exponencial. Então, mais log de E elevado a nx. Por fim, então, a expressão toma a forma log de y é igual, vou copiar ali aquele log de Azinho, certo? Então, log de Azinho. E no último termo, eu uso a expressão que eu já usei lá para o polinômio, né? Que é o log de A elevado a C, ele é C log de A. Então, desce ali o x vezes n, só troquei a ordem do n com o x, vai ser útil para a gente daqui a pouquinho. Então, log de E. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos olhar para essa expressão e fazer a mudança de variáveis. Do lado esquerdo da equação, está na cara qual que vai ser a escolha que eu vou fazer, certo? O log de yzinho vai virar a nova variável yzão. Do lado esquerdo, já que eu quero transformar aquela expressão na forma explícita de uma reta, eu vou colocar aqui, onde tem a variável x, eu vou deixar como deve ficar numa reta, uma variável vezes uma constante que a multiplica. Então, eu vou escolher de maneira inteligente aqui, ó, o próprio xzinho para ser o xão, facilitar a minha vida. Quem multiplica o xzinho é o azão, coeficiente angular da reta. O termo que sobrou é o bzão, e aí então eu construo a expressão linear que a gente estava procurando, né? Yzão igual a azão xão mais bzão. Esse caso ele é mais simples, visto que agora só houve uma mudança de variáveis. Foi só o y que mudou, certo? O yzão agora é log de yzinho, mas o x ele é o mesmo x que eu tinha anteriormente. O xão é o próprio xzinho. Para construir a nova tabela, então, agora o procedimento é bem mais simples. Eu não preciso calcular o log desses valores x. Eu calcularia aqui, nesse caso, só os logs dos valores y, que são aqueles que sofreram uma mudança de variáveis. É análogo ao caso anterior. A expressão muda um pouco, mas a ideia é exatamente a mesma.
Bom, resumindo então, o que a gente fez? Eu tinha uma tabela de valores x e y, e aí fiz gráfico e não encontrei uma reta, encontrei uma curva. Essa curva eu não sabia trabalhar. Supus, olha, se a relação entre x e y for polinomial, eu vou linearizar essa função, significa aplicar log dos dois lados, e aí construo uma nova tabela. Com a nova tabela, aí sim eu fiz um novo gráfico. A nova tabela ela foi construída usando a calculadora científica. É aquela que está ali agora aparecendo no cantinho da borda azul, no canto esquerdo aqui do vídeo, né? Por fim, o que eu fiz? Fiz um novo gráfico a partir da nova tabela. Com o novo gráfico, no papel milimetrado, aí sim eu fiz o procedimento que a gente já conhece, usando o método dos mínimos quadrados. Usando o método do gráfico, é o que dizia agora. Poderia usar o método dos mínimos quadrados, e aí a partir da análise dessa curva, eu consegui encontrar os valores de Azinho e Nzinho e estabelecer a relação entre xzinho e yzinho, que era o que a gente estava procurando desde o início. É um procedimento que é simples, mas é bastante trabalhoso. Por outro lado, ele resolve um problema muito sério. Eu tenho uma relação agora entre xzinho e yzinho que ela não é linear. Ela é uma curva, ela pode ser qualquer polinômio. Eu consigo descrever matematicamente a partir apenas da análise dos dados. Nesse sentido, é um procedimento bem poderoso. Muito obrigado pela atenção de vocês.